pessoa que está do seu lado, cumprimenta a pessoa, você pode se assentar. Eu quero dar um bom dia a todos. Um feliz dia dos pais para os papais, em especial para os 3 pais da minha vida. O meu pai, que é muito especial. Pai, se você estava me ouvindo, te amo. O meu marido, o pai dos meus filhos. E o meu sogro, que também é um pai, que é muito querido, gente, vocês sabem, né? Não precisa dar muitos elogios para ele. E hoje, nesse dia especial, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu nem tinha pensado nisso. De algo que um pai fez que não foi muito legal. Então, se você puder abrir aí na sua Bíblia, nós estamos na série de Obadias. De Obadias não, A série é Retorno. Hoje o profeta é Obadias. E Obadias fica ali entre o Amós e o Jonas. A série dos profetas menores. Então, Obadias é um livro pequeno. Ele tem 21 versículos. Nós não vamos ler todos, mas eu vou discorrendo ao longo da palavra aqui e vou pedindo para que você abra sua Bíblia, ok? Então diz assim: assim diz o Senhor a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fosse até você os que colhem uvas, não deixaria pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentaram à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés. E não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. 10. Por causa da violência feita contra o seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia que os estrangeiros levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entravam pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não deveria ter olhado com desprezo para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. Até aqui, depois eu vou discorrer alguns com vocês. O livro de Obadias, gente, o profeta Obadias é um profeta, a gente só tem informação, não tem muita informação sobre ele, quem que ele era, de onde ele veio, mas ele era um profeta de Judá. E o livro de Obadias, ele é um dos menores livros da Bíblia, ele é o menor, e nisso, por ele ser menor não significa que nele não há coisas importantes. Nesse texto de Obadias, se você puder ler em casa e meditar, você vai ver que se tiram várias lições valiosas, que foi para aquela época, para esse povo, mas é para nós até os dias de hoje. Até os dias de hoje elas são muito valiosas. E Obadias, ele vem e profetiza sobre uma saga de uma inimizade histórica entre os edomitas e os israelitas. Então, quem eram os edomitas? Quem eram? Eles eram descendentes de Esaú, Esaú era irmão gêmeo de Jacó. Esaú e Jacó eram filhos de Rebeca
e Isaac. E a Bíblia diz que Esaú era um homem profano. Esaú, lá em Hebreus 12:16, vai dizer que ele rejeitou a sua herança por um prato de lentilhas. E por ele ser um homem profano, ele tinha uma mentalidade materialista. Os valores espirituais para Esaú não tinham importância. Ele não tinha importância para ele nenhuma. Ele não se importava com isso. E ele carregava isso. E assim como ele carregou, e com essa atitude, os descendentes dele seguiram da mesma maneira. Os descendentes de Esaú também eram materialistas e não tinham valores espirituais. Se você for ler e for estudar sobre os edomitas, você vai ver que eles não têm grandes deuses ou coisas assim, mas eles se importavam, o Deus dele era o materialismo, eles eram materiais. Obadias aqui, ele vem e nos mostra quais eram os pecados de Edom. E os pecados de Edom, nós vamos lendo o texto e discorrendo, nós vamos ver que é orgulho e crueldade. Edom, ele tinha uma soberba econômica e política, ele estava associado, porque ele estava numa posição geográfica muito elevada. Ele estava numa posição em altos montes, e ele, por causa disso, ele se tornou um povo altivo e um povo soberbo. Então, além dessa soberba, Edom também entregou-se à crueldade. Ele era um povo cruel. Ele se associou aos babilônicos, aos caldeus, na matança contra o povo de Judá. E que eram o quê? Parentes, porque eles eram descendentes do mesmo tinham a mesma descendência, eles vieram o quê? Do mesmo ventre, eles vieram da mesma mãe, então eles eram irmãos, eles eram parentes, e isso tudo que eles fizeram, abriu feridas na vida de cada irmão, abriu feridas na vida dos pais, e além disso, atingiu o coração de Deus. Então esse livro ele vai mostrar para nós, Obadias vai mostrar frutos amargos dos erros cometidos por uma família piedosa. Os erros amargos cometidos por uma família cristã. Uma família que estava dentro da igreja. De pais que estavam dentro da igreja. E isso trouxe muita coisa ruim, tanto para Edom, para Esaú, como para Jacó. Então, devido ao erro de Rebeca e Isaac, eu já estou mudando, gente. É muita palavra, estou desde ontem aqui. Então, Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú, eles tiveram ciúmes uns dos outros. Os filhos tinham ciúmes entre si. Então, havia ali nesses ciúmes, abriu uma brecha para o ódio, abriu uma brecha para o rancor. E algo que nunca cessou. Algo que em 2000 anos isso ardia, porque passou de uma geração, foi passando de uma geração para outra. Então essas feridas foram profundas nos pais também, porque chega um tempo, se você for ler a história lá em Gênesis, você vai ver que os irmãos aí, por causa um enganou o outro ali, toda aquela saga ali, um quer pegar o outro quer matar o outro, um quer bater no outro, Coisa, a gente pode dizer, é coisa de irmão. Até um certo ponto, mas isso não foi bom. Então, isso atravessou gerações e isso desembocou em maldade. Isso desembocou num povo que foi muito maldoso. E nós aprendemos algumas lições. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é, focado nessa história desse pai, Isaac, dessa mãe, não subestime pequenos problemas. Eles podem tornar-se um grande mal. Sabe, pequenos problemas dentro da sua casa, ou talvez você passou, ciúmes de irmãos. Muitas vezes a gente fala, é normal, o mais velho tem ciúmes do mais novo, ou vice-versa, o mais novo, daí ele queria ser o mais velho, porque ninguém nunca está contente na posição que está, Se é o mais velho, queria ser o mais novo, se é o mais novo, o mais velho. Então, porque os filhos acham que há privilégios. Então, tenha cuidado com os problemas de dentro da sua casa, pois se esses problemas não forem resolvidos, ele pode afetar as futuras gerações. Sabe, é igual uma barragem, uma pequena fissura. Ela faz o quê?
ela dá uma terrível inundação. Ela começa com uma fissura pequenininha, ela começa com algo, às vezes é só, você vai dizer assim, é só uma briguinha, não é nada. É só um desentendimento, porque um pegou o brinquedo do outro, ou sei lá, brigaram, é coisa boba. Mas muitas vezes nós, como pais, nós temos que nos posicionar. Quando você começa a ver, porque nessas situações o inimigo se aproveita e começa a lançar coisas na vida dos nossos filhos. Então, uma coisa tão pequena pode se tornar uma coisa grande. A Bíblia diz que o erro de Isaac e Rebeca era ter a preferência. Nunca tenha preferência por filhos. Eu não sei para você, para mim são iguais. Não iguais, né? Um menino e uma menina, lógico, mas né, o amor de cada um é diferente. Mas você não ama um mais que o outro. E aqui diz que Rebeca e Isaac, um amava... O Isaac amava mais Esaú e Rebeca diz que tinha preferência por Jacó. E isso plantou essa semente no coração dos filhos. Essa semente da inimizade, a semente do ódio e da comparação. Você já pensou um filho olhar e falar assim, nossa, minha mãe gosta mais do fulano. Ele começa a se comparar. Ai, por que eu não sou igual? Por que eu não sou igual ao fulano? Ai, por que eu não sou igual? Por que eu não faço igual? Aí começam às vezes a vir as mentiras. É porque eu faço tudo errado mesmo. Tudo errado na minha vida, eu sou errado. E daí você começa, a criança ali, né? Ou depois vai crescendo e vai levando isso para uma vida. Então essa falta de sabedoria dos pais plantou esse coração, essa semente da inimizade, um ódio, uma competição. E isso durou, tempo. Isso durou porque Jacó teve que sair do lugar onde ele estava, porque daí ele enganou o irmão queria matar ele. Né? Se fosse, os pais sábios tinham colocado eles na camisa do amor, né? Vocês já viram a camisa do amor? Né? Quando os meus filhos, às vezes quando começavam a brigar demais, eu vou botar vocês na camisa do amor. Aí... uma vez não tinha camisa do amor, mas eu fiz eles ficarem abraçados acho que uns 5 minutos, né? Se abraçam. Não quero isso aqui. Não, aí um é mais, né? Sabe, um colo assim, mas não vou abraçar. Abraço, porque senão vai ficar 10 minutos. Né? E eles fizeram. Porque algumas coisas você tem que intervir. Algumas conversas, às vezes na tua casa você tem que intervir. Algumas maneiras, alguns tratos, você tem que intervir. Eu já intervi lá na minha casa. Falei, eu não quero esse tipo de conversa. Não quero esse tipo de coisa. Se eu não sei o quê. Você é um feio, você não sei o quê. Feio eles não se chamam porque eles são muito parecidos, então isso eles não fazem, né? Que eles se acham bem bonitos. Então eles não se chamam de feios. Mas de outras coisas, falei, não quero. Se você viu na casa do fulano, aí sabe, né? Como diz o meu marido, você começa a apontar aquele parente que tem em casa. Você viu que o fulano faz assim? Aqui eu não quero. Né? Porque senão ia começar a construir. Porque a gente vê até hoje, nós vemos até hoje que tem famílias que, eu digo, lá na minha casa, eu digo, tem uns irmãos que são meio esquisitos, né? Que eles não são irmãos, eles parecem que são mais desconhecidos do que irmãos. Porque algo foi plantado. Isso pode ser plantado na infância, isso pode ser plantado na adolescência, em qualquer momento. Então nós temos que vigiar. E como pais, e você hoje então o quê? É dia dos pais? Pai, fique atento, você é o sacerdote da sua casa. Você é aquele que vai dar o direcionamento. Então fique atento a todas as coisas, né? A mãe também, não se omita. Né? Que nós vivemos nos dias que os pais eles não querem chamar atenção, porque eles têm medo de não ser o quê? Amados. Ele vai me rejeitar. Não é assim. Né? Se você, como a gente já tem visto nas palavras, você ama o seu filho, você disciplina. Você ama seu filho, você vai colocar ali regras para eles. E Rebeca não fez isso. E Isaac também se omitiu, ficou omisso, também não fez isso. Mais tarde, a gente vai ver que, né, quando Jacó ele foge, você vai ver lá na Bíblia e tudo, né, se você quiser acompanhar depois lá em Gênesis, no capítulo 33, vai dizer que eles se reencontram. Depois de 20 anos, gente, eles se reencontram. Depois de 20 anos, eles conversam ali entre eles e eles sanam esse problema, mas entre eles. Só que nesse meio tempo que eles estão separados, para pensar, se não é assim. Você brigou com o seu irmão, ou vamos falar com o irmão da igreja. Nem vamos falar com o seu irmão, vamos falar com o irmão da igreja. Você brigou com ele.
E daí você tá um tempão brigado com ele. Aí pro outro irmão, você conta de uma maneira. Ou pro seu filho você conta, porque daí você está contando a sua versão da história, certo? Aí o outro irmão que você brigou, ele conta a versão dele. Então a história sempre tem duas versões e tem uma pessoa que diz assim, eu concordo, ela tem as duas versões, uma de cada lado, e tem a verdade de Deus. Qual é a verdade? Então a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Então Jacó contou da maneira dele para a galera dele ali. Isaú contou da maneira dele. Não, Jacó, ele me roubou. Aí já pensou? Ele deve ter falado isso com muito ódio, porque ele estava com muita ira. Então ele me roubou. E ele pôs o quê? Plantou sementes. Provavelmente nos filhos dele, nas esposas, em tudo. E isso foi de geração em geração. Aí sempre tem um curioso daí que chega depois na família e fala assim, e o tio fulano? Nem me fala do tio fulano. Não é assim? Né? Ou não quero saber desse fulano aí. Aí daí aquele curioso, ele quer saber o que é, né? O que ele acabou de chegar da família. Mas por que esse é parente? Porque às vezes na cabeça dele, a gente tem que viver tudo junto. E não é assim. Então, aí vai contar a história, alguém conta. Não, daí a história que era antiga, é um telefone sem fio, né? Ela já, quando chega lá no final, ela já não é. Ela era pequenininha assim, era uma fissurinha. Já virou o quê? Um rombo. Nossa, ele roubou, daí primeiro só tinha roubado, não roubou, e daí roubou mais do que ele tinha conquistado, e também roubou, e acabou até falando com a mulher dele. Sabe aquela... É assim que vai indo. E os parentes aqui, a descendência de Isaú, foi assim. Então, eles tinham isso no coração. Eles tinham um ódio, eles tinham algo. E eles se tornaram um povo muito hostil. Então, uma das coisas que a gente vai ver a hostilidade deles é quando o povo de Israel, daí está cativo lá no Egito, e eles estão saindo. Na hora da passagem, Moisés, ele consulta, né? Fala assim, não, são nossos parentes, vamos deixar nós passar aqui e não vai ter problema nenhum. Aí, quando ele consulta, ele fala assim, ó, deixa a gente passar, porque Edom, ele ficava na região leste do Mar Vermelho, ali onde é conhecido como a Jordânia. Então, ele falou, deixa a gente passar ali, nós queremos passar em paz, nós não queremos nada, nós não queremos ficar aqui, e até a água que os nossos animais beberem, nós vamos pagar por tudo. E eles não deixaram. Eles falaram, não vamos deixar. Um outro fato que aconteceu foi quando a Babilônia, né, os caldeus invadiram Judá, e como Edom ficava nas montanhas, né, hoje conhecido como a cidade de Petra, então era feita ali, eles, ao invés de ajudar os irmãos, né, de Judá, eles iam lá e ainda eles conseguiam. Vocês mereceram. Então eles foram um povo hostil. Então eles queriam o quê? Eles queriam a morte dos irmãos, eles queriam exterminar com todo mundo, eles queriam exterminar com os judeus. Então, todo mundo que ia contra os israelitas, eles se associavam, eles eram um povo associado. Então, e essa crueldade dos edomitas, ela trouxe não só tristeza para os israelitas, mas entristeceu o coração de Deus. Nós vamos ver que Deus, daí aqui no versículo 10, Deus está trazendo juízo sobre os edomitas. Através de Obadias, Deus está trazendo juízo sobre eles. Então tenha cuidado, né? Você, pai e mãe, tenha cuidado com os problemas de dentro da sua casa. Não deixe pequenos. Você fala só uma coisinha. Não, resolva. Não se omita. Resolva todos os problemas. A segunda coisa que nós aprendemos, o segundo ponto que nós aprendemos aqui com Obadias, no livro de Obadias, né, com os edomitas, é cuidado com a soberba. Cuide com a soberba. Olha lá o versículo 2 e 3, nós já vamos ler ali. A soberba do teu coração te enganou. Sabe, a soberba, ela está relacionada a um sentido físico, ela está relacionada à elevação, ela está relacionada à altura, né? A palavra soberba vem do latim, então é algo altivo, algo imponente, algo magnífico. E é característico do soberbo, quem é soberbo, ele é característico de buscar posições altas, posição de grandeza, posição de elevação. Então,
A soberba, ela desdenha muitas vezes do que o outro faz, que foi o que eles fizeram. A soberba, o que o outro faz, não é bom, sempre o dele é melhor. A soberba, ela incomoda. A excelência do outro incomoda quem é soberbo. A excelência da outra pessoa incomoda o soberbo. E note que a Bíblia diz, veja lá no versículo 3. O que diz? O orgulho. Gente, vocês estão aí? O orgulho do seu coração. A soberba começa onde? Aonde? No coração. A soberba começa no coração. A soberba, ela produz engano. A soberba, né? Aqui a gente vai ver, continuando o texto, diz assim: quem pode me derrubar? Eles estão falando. Vocês falaram isso. Quem pode me derrubar dos altos montes? Quem pode? Ninguém pode. Nós estamos num lugar aqui tão privilegiado que ninguém pode conquistar. Eles achavam porque eles estavam em um lugar alto, que eles tinham, que era difícil acesso, porque no lugar onde eles estavam, a cidade, ela não foi construída por mãos humanas, ela foi construída pela própria natureza. Então eram muralhas que tinham ali, que a natureza tinha construído, e eles estavam ali no meio. E eles achavam porque eles estavam elevados, eles tinham uma boa economia, eles tinham uma boa política, tudo deles era bom. Eles achavam que nada poderia derrubá-los de lá. Eles perguntaram: quem pode nos derrubar daqui? Então a posição geográfica deles, né, a posição de estratégica, dava uma falsa sensação de segurança. Então o texto aqui ele nos diz assim, não confie nas suas fortalezas. Sabe, talvez você esteja bem financeiramente, você esteja bem em todas as áreas da tua vida, mas não confie nisso. É isso que o texto está nos dizendo. Não confie nas fortalezas. Não confie na sua posição. Não confie onde você está hoje. Não confie, porque o seu coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Às vezes nós confiamos nas riquezas, posição social, posição da nossa função. Eu sou isso, nada vai me tirar desse lugar. A posição que nós estamos hoje não é segura. Não é segura eternamente. Isso não é. Isso não nos traz segurança eterna. Não é a minha posição, não é quem eu sou, não é a minha profissão, não é o que eu tenho, não é ao redor de quem eu estou, ou quem eu conheço, quem está comigo. Isso não me dá segurança eterna. Sabe, existem pessoas muitas vezes que a gente confia e que daí eles olham e falam assim: você é o máximo. Alguém já falou isso para você? Você é demais. Você nunca vai cair dessa posição. Você jamais vai ser derrubado daí. Sabe, não confie em pessoas que dizem isso. Porque nós podemos ser derrubados. A soberba, ela tem sido a cova de muitas pessoas altivas. Provérbios 16:18 diz assim, que a soberba precede a ruína, a queda. E a altivez do espírito, a queda. Então, quando nós somos soberbos, a ruína vem. E a soberba que está ligada, entranhada no orgulho, ela nos afasta de Deus. Deus diz que Ele rejeita os soberbos, mas Ele acolhe os humildes. E a soberba, ela nos engana. O orgulho do coração é enganoso. O orgulho do coração nos engana aonde nós trabalhamos, ele engana nos nossos intelectos. Não, eu sou mais inteligente. Ela engana nos valores morais. A gente não liga mais para enganos morais. A gente fica enganado, fica obscurecido. Então o orgulho do coração é enganoso. O orgulho do coração, ele é atrativo. Ele se atreve a contar com as vantagens materiais. Eu não preciso disso, eu não preciso de Deus, eu já tenho tudo. Eu sou eu mesmo, eu sou meu próprio Deus. Eu não preciso de Deus, eu consigo todas as coisas, eu posso todas as coisas. O orgulho nos engana, ele é destrutivo. Ele nos abate. O orgulho, ele nos leva para longe de Deus. Talvez o orgulhoso, ele não acha assim, nada vai me derrubar. E Deus,
pode usar várias e várias formas e maneiras para bater-se orgulhoso. Uma hora a conta vem, né? Uma hora a conta vem. Deus, ele se afasta do orgulhoso. Então, devido à maldade e à crueldade que Edom praticou, ele perdeu. A gente vai ver ali a partir do versículo 5, que ele perde daí todos os bens. Deus está falando, você está assim, beleza, mas deixa comigo que a conta vai chegar para você. E ele vai perder todos os bens, ele vai perder todas as alianças que ele tinha feito com todos os povos, ele vai perder toda a força militar, ele perde até a honra. E por que acontece tudo isso? Por que ele perde? Acompanhe comigo no versículo 10. Por causa da violência feita contra o seu irmão Jacó. Então, por causa da violência pelo que ele fez com o irmão dele, a vergonha veio sobre ele, a ruína veio sobre ele, a destruição veio sobre ele, a devastação completa e final. Ele ficou desmoralizado. Ele perdeu toda a moral, ele perdeu tudo. Essa violência. Sabe, aqui nós estamos falando de um povo, mas você pode transferir para o irmão, que muitas vezes você é orgulhoso com ele. Com o irmão, que muitas vezes você fez o que não deveria ter feito. Muitas vezes se aproveitado, muitas vezes falado mal, muitas vezes disseminado discórdia. Né? Deus, ele está vendo, ele vê todas as coisas. Então, quanto maior é o orgulho, tanto mais devastadora é a queda. A queda vai ser grande. Quanto maior for o orgulho, olha lá, está escrito lá, quanto maior o orgulho, mais desastrosa é a queda. Cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Cuidado, não se vanglorie, não se orgulhe de estar por cima. Agora eu estou bem, você está merecendo. Sabe por quê? Que daí esse é o nosso ponto 3. Porque a vida é uma semeadura. A colheita vem. A maldade que Edom semeou, ela veio sobre ele mesmo. A maldade que ele semeou, ele foi lá, ele segurou, porque quando os caldeus, os babilônicos invadiram Judá, eles ao invés de ajudar o irmão, sabe o que eles faziam? Eles ficavam nas encruzilhadas, como nós lemos ali, e ainda seguravam, pode levar. Ou eles mesmos terminavam de matar, porque esse povo estava lá dentro e eles estavam passando, veio uma época de fome ali. Então eles terminavam de exterminar aquela pessoa. Ou eles entregavam. E tudo o que eles faziam, ao invés de eles ajudar, eles começaram a se gloriar. Então a nossa vida é uma semeadura. A vida, a colheita vem, tudo que a gente planta, a gente colhe. Agora, muitas vezes a gente quer colher o quê? Só coisas boas, né? Só alegria. Eu gosto de abraço, mas não abraço ninguém. Eu gosto de elogio, mas não elogio ninguém. Eu gosto de eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ter amigos, mas não invisto em relacionamentos. A colheita vem, gente. O que a gente planta, a gente colhe. Não tem como plantar morango e colher abacaxi. Você quer colher abacaxi, tem que plantar abacaxi. Né? Colher um morango, plantou morango, colhe morango. É assim que acontece. Então, aquilo que a gente faz hoje, aquilo que você faz hoje, aquilo que aquele povo fez, vai determinar o nosso destino de amanhã. Aquilo que você faz hoje determina o seu destino amanhã. Sabe, Deus está sempre atento a todas as coisas. Talvez você pense, não, mas Deus não liga para isso. Deus liga para os relacionamentos interpessoais que você tem. Deus liga porque os relacionamentos que às vezes você não cultiva. Deus liga e Deus está vendo quando falamos mal. Deus está vendo quando maldizemos alguém. Deus está vendo quando nós estamos fofocando. Deus está vendo porque hoje a gente não destrói o irmão com armas. Mas a gente destrói o quê? Com a língua. É isso que a gente faz. E Deus está vendo porque Deus é um Deus de justiça. E Ele não tolera injustiça. Deus não tolera injustiça. Deus é um Deus de misericórdia.
Né? Deus é um Deus que se importa com todas as coisas. E Deus não suporta a crueldade. Deus não gosta da crueldade. Jesus diz assim que a gente não esmaga a cana quebrada, a gente não apaga a chama que já está fraca, a gente não tripudia de quem já está ferido, a gente não vai, não se alegra com a ruína do outro, a gente não celebra, bem feito, mereceu mesmo. A gente não faz isso. Jesus diz para nós não fazermos. Edom fez todas essas coisas. Os edomitas fizeram todas essas coisas. Eles eram um povo violento. Versículo 11 vai dizer assim: Edom lutava contra o irmão ao invés de defender. Edom eles tinham uma atitude hostil. Ele se alegrava diante da calamidade de Jerusalém. Veja lá na sua Bíblia o versículo 12. Ele vai dizer que você não deveria ter olhado com desprezo para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade. Até hoje, nós não podemos nos alegrar com a ruína dos nossos irmãos. Nós não podemos nos alegrar com a ruína do próximo. Nós não podemos nos alegrar com o que o outro está passando. Mas aí talvez você diga assim, não, mas esse é um desafeto meu. Eu e o fulano não batem. Não, tipo assim, nosso santo não bate. A gente tem que bater, né? Espírito Santo, né? Tá nos dois, tem que bater. Né? Tem que bater. A gente não pode, bem feito, mereceu. Fez por merecer. Deus não se agrada disso. E Deus está atento a isso. Então tome cuidado na sua vida para que isso não venha ser celebrado. Sabe, talvez você pense, não, eu não falo essas coisas. A gente não fala. Mas lá no fundinho do coração, só no teu coração. Aí já, bem feito. Bem assim, bem quietinho assim. Não vou falar para ninguém ver. A gente celebra. E nós não podemos fazer isso. No fundo do nosso coração, nós não podemos, porque isso não agrada o coração de Deus. Isso entristece. Além de todas essas coisas, os edomitas ainda roubaram o que tinha. Eles espoliaram os judeus. Eles já estavam na calamidade. Agora vamos roubar todo mundo mesmo. Agora, sabe, se aproveitar da situação. A gente não pode se aproveitar da situação do outro. A gente não pode, né, alguns que não é aqui, se aproveitam quando o outro está com problema para enriquecer. Não é aqui, né? Aqui não acontece, amém, isso mesmo. Alguém, às vezes, se aproveita. Né? É injusto, isso é injusto. E Deus não se agrada disso. Nós não podemos nos aproveitar da vulnerabilidade do nosso irmão. Nós não podemos, não só do nosso irmão da igreja, mas do próximo. Não é só aqui dentro, é fora. Eu não posso só ser aqui, eu sou uma coisa e lá fora eu sou outra. Eu sou igual em todo lugar. O que eu sou aqui, eu tenho que ser lá. Entendeu? É a mesma coisa. Então eu não posso me aproveitar. E além disso, eles fizeram obstáculos ali, como eu falei, eles traíram os irmãos, eles mataram os seus irmãos. E essas atitudes não foram esquecidas pelos hebreus. Quando os hebreus foram levados pelo cativeiro, Salmo 137, 7 vai dizer assim: a Deus, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Sabe quando eles já estavam assim tão feridos, eles estavam tão lá no cativeiro, e quando você está, você fala assim, ai Senhor, lembra do fulano. Eu vou te dizer, Deus lembra. E aqui ele lembrou. Lembra. Eles fizeram aquela oração de dor. Lembra lá de Edom, quando eles arrasaram com a gente, quando eles arrasaram com Jerusalém, eles destruíram tudo até os nossos alicerces. Deus não deixa impune a crueldade. Deus não deixou a crueldade dos edomitas impune. E Deus não deixa as crueldades impune. Talvez você diga assim hoje, mas eu sou cristão, eu sou crente, eu sou membro aqui da igreja, eu não faço essas coisas, eu não faço esses maus feitos. Mas gente, você conhece a corrupção do seu coração, não conhece? Cada um conhece a corrupção do seu coração. A Bíblia diz que enganoso, Jeremias vai dizer, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Aí o texto vai continuar, quem o entenderá? Eu, o Senhor, som do coração.
Deus sonda o nosso coração. Deus sonda o teu coração em todo o tempo. Jesus disse que é do coração que procede todo mau desígnio. É do coração que a malignidade vem. É do nosso coração que a gente deseja o mal para os outros. É do nosso coração que a gente quer retribuir o mal com o mal. É do nosso coração. E a Bíblia diz também que quem faz o bem recolhe o bem. Quem faz o mal vem sobre si. Sabe, se você fizer o bem, ele vai vir sobre você. Ele vai vir sobre a sua cabeça. Se você fizer o mal, ele também vai vir sobre você. Para concluir, eu não vou ler, mas você em casa, daí você lê a partir do 15, ok? Para você concluir a história ali. Ele vai dizer que o povo de Israel passou todas essas coisas. Mas a vitória, no versículo 17 diz assim: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A vitória do povo de Deus. Talvez você tenha passado por tudo isso, alguém te injustiçou, você se sente injustiçado, mas eu quero dizer que a vitória é para você. A vitória é para a tua vida. Então note que para o povo de Deus sempre há livramento. E louvado seja Deus porque nós temos livramento. Louvado seja Deus porque muitas vezes mesmo entristecidos, mesmo injustiçados, mesmo massacrados, Deus nos dá o livramento. Deus vem e nos livra. No dia da nossa angústia, Deus vem e nos livra. No dia do nosso choro, Deus vem e nos livra. Ainda que alguém tenha intentado alguma coisa contra você, algum mal, ainda que alguém tenha falado mal de você, ainda que alguém tenha te injuriado, ainda que alguém se aproveitou nos teus dias que você não estava bem, financeiramente, emocionalmente, eu quero te dizer que Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de misericórdia. E Ele está dizendo, Ele disse para Jacó: ainda há restauração. E Ele diz para você: ainda há restauração na sua vida. Há restauração na sua vida. Há algumas aplicações que eu quero falar rapidamente. Se você puder ficando de pé, nós já vamos vendo ali. Deus tem zelo pelo seu povo. Deus tem zelo pela sua vida. Ele cuida da sua vida. Por mais que você se sinta: eu estou sozinho. Não, Deus está com você. Ele tem zelo pela sua vida. Sabe, Ele tem zelo pelos seus filhos. Então não trabalhe contra o Filho de Deus. Não olhe com desprezo quando seu irmão está no sofrimento. O orgulho, ele precede a ruína. Cuidado com a soberba. Não há como fugir de Deus. Podemos fugir de tudo, mas não podemos fugir de Deus. A palavra de Deus diz: mesmo que eu esteja no alto, mesmo que eu esteja no profundo vale, na cova, aonde tu estás, ali, Senhor, estás comigo. Ninguém está seguro falando mal do povo de Deus e escarnecendo de Deus. Aqueles que semeiam o mal, ele colhe o mal. Tudo que fazemos para os outros, recebemos de volta. Talvez você pense assim: mas por que eu estou passando essa situação? Reveja a sua vida, o que você tem plantado, o que você tem semeado. Pode ser que já esteja colhendo. Alguns plantios demoram mais, outros a colheita é mais rápida. Mesmo que você esteja humilhado, ou o povo de Deus humilhado, Deus te dá o triunfo. Você triunfará mesmo humilhado. E o reino de Deus, ele prevalecerá para sempre. Ser fiel a Deus hoje significa reinar com Ele eternamente. Se você é fiel com Ele hoje, você tem um futuro com Ele. Você vai viver na eternidade. Feche os seus olhos. Eu quero orar para você.